Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do CFC Cast, o podcast do CFC Academy. Nós já trouxemos aqui o Diego, algumas vezes para bater um papo sobre como empreender na contabilidade, sobre como começar a parte de contabilidade na internet. E hoje o tópico vai ser para você, contador, que quer trabalhar com nichos específicos, nicho da medicina, ou se você é médico, caiu aqui nesse podcast e está aí com dúvidas sobre a parte financeira do seu consultório, né? Cara, seu consultório tá aquela bagunça financeira que você vê muito cliente, mas não vê dinheiro ficando no seu caixa. Vamos aqui bater um papo com o Diego e eu vou pedir para que ele se apresente aqui e fale sobre quem ele é para você que está aqui assistindo a gente que não nos conhece ainda. Diego, vamos lá, fala aí sobre quem é você e sobre o tema de hoje, que é gestão financeira de consultórios médicos. Vamos lá. Obrigadão, Felipe. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diego Aragão, eu sou contador, sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, atualmente sou mestrando na área de administração lá. Atuo na área de contabilidade já desde 2009, já tem praticamente 15 anos. Tenho minha empresa de contabilidade, a Econos, Contabilidade Consultiva. Também sou professor de contabilidade, atuo na área de contabilidade tributária, na área de teoria contábil, na área de gestão financeira, que eu pesquiso muito. E hoje sou contador de alguns médicos daqui de Aracaju e também de fora da cidade, de fora do estado, atendo hoje todas as regiões do Brasil. Procurei me especializar nesse nicho por afinidade e também por perceber que existe uma dor muito específica dos profissionais de saúde em entender como é que funciona a gestão financeira de um negócio, quais são as obrigações tributárias e como gerir bem o seu próprio patrimônio. Vamos lá, beleza. Bela apresentação do nosso Diego. Diegão, primeira pergunta, né? Eu acredito que isso daí você já deva escutar todos os dias dos seus clientes médicos, né? Geralmente, quem é um pouco fora da parte das finanças, até alguns contadores também, tem aquele costume de só conciliar ali o cartão de crédito no final, quando chega a fatura e toma aquele susto. Meu Deus, né? Eu gastei com o quê? Aí que vai ver com o que gastou, né? Então, a pergunta é, e às vezes essa pessoa leva esse comportamento da pessoa física para a pessoa jurídica do seu escritório, né? E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: quais são os primeiros passos para organizar as finanças de um consultório médico? Qual seria o passo a passo que você daria para o médico que está aí começando a carreira e que já quer começar do jeito certo, para não deixar a bola de neve crescer e ter que gastar mais tempo depois? Vamos lá. O que acontece hoje ao iniciar a sua própria atividade? Muitos profissionais, eles iniciam na pessoa física, o que é normal, o que é, inclusive, até recomendável a depender da receita que você possua. Mas a maioria dos profissionais de saúde, eles não têm aulas, não têm informações sobre gestão financeira, obrigações tributárias, como montar seu consultório, como iniciar seu negócio na faculdade. E aí, quando ele inicia a vida empreendedora na área da saúde, como médico, como dentista, como fisioterapeuta, eles se preocupam apenas com a atividade fim e esquecem que a parte administrativa ela é tão importante quanto. E aí iniciam a atividade como pessoa física e não percebem que às vezes não é tão vantajoso quanto ele acha que seja. Além disso, há o que a gente chama na contabilidade de confusão patrimonial, que é quando você mistura o recurso do seu negócio com o seu próprio dinheiro. E aí você não consegue diferenciar um do outro, paga as despesas próprias com recursos do seu negócio, paga as despesas do seu negócio com recursos que é da sua vida pessoal financeira, e quando você percebe, você não tem dinheiro nem para um nem para outro. Então, o primeiro passo, o que é importante você fazer logo de início? Separar o joio do trigo. Então, se você está iniciando como pessoa física, separa o recurso que vem das consultas, dos procedimentos que você recebe dos seus pacientes atendidos no seu consultório, do seu valor, do seu dinheiro, do seu salário, do seu prolabore, que você utiliza para se sustentar, para poder pagar suas despesas de casa, para poder pagar suas despesas pessoais. Outro ponto também que a gente percebe é o não pagamento dos tributos, não por sonegação, mas sim por desconhecimento. Muitos profissionais, eles não entendem, não sabem que existem obrigações acessórias que precisam ser cumpridas e tributos que precisam ser pagos, como o imposto de renda, contribuição previdenciária, o ISS, e assim vai. Então, antes de iniciar, é sempre importante buscar informações, verificar o que é que você tem de obrigação e verificar o que é mais vantajoso de acordo com o faturamento que você está tendo naquele momento ou que você projeta ter, se é na pessoa física ou se é na pessoa jurídica. Maravilhoso, maravilhoso. Diego, uma coisa que tem, eu percebo isso, né, quando você começa a empreender, às vezes o cara confunde, né, o caixa da empresa com a própria carteira. Qual conselho que você daria para um médico
médico iniciante, para o médico que está nessa celeuma, nessa briga aí. Como é que eu separo as minhas finanças pessoais da finança do meu escritório? Poxa, eu não posso ficar pagando a escola do meu filho com um cartão de crédito corporativo. Não dá. Então, se você puder, como é que ele faria para separar isso daí? O primeiro passo é entender que se você possui uma clínica, a clínica ela não depende de você. E você é quem depende da clínica. Pessoa jurídica é diferente de pessoa física. Então, a partir do momento que você utiliza o cartão de crédito da sua empresa para poder pagar aquele restaurante que você saiu para poder jantar com sua esposa, com seus filhos, ou para pagar o combustível do veículo, do seu carro, para poder fazer uma viagem para Maragogi, para Salvador, seja lá para onde for, você está gerando uma grande confusão dentro da contabilidade e também dentro do seu patrimônio. Por quê? Porque não há separação. O contador, quando ele vai abrir uma pessoa jurídica, ele pesquisa quais são os tipos de natureza jurídica que existem para poder proteger o patrimônio dos sócios. Então, se você é um médico, se você é um dentista que atende pela sua pessoa física, o que é que eu recomendo? Abre uma conta bancária exclusiva para o seu consultório, receba os valores, os pagamentos dos seus pacientes naquela conta pessoa física e pague as despesas da pessoa física do seu consultório naquela conta. E tem uma outra conta corrente bancária para suas despesas pessoais e para os seus recursos pessoais. É importante você também fazer o seu controle de caixa. Se você atende como pessoa física, peça ao seu contador ou até mesmo veja na internet um livro, uma planilha de livro caixa. E coloque ali diariamente ou semanalmente, a depender da sua disponibilidade, o que você recebeu, como você recebeu e de quem você recebeu naquele dia, o que você comprou, a quem você pagou e como você pagou naquela data. Porque você vai ter um controle eficaz de quanto o seu negócio está gerando realmente de caixa e se você está tendo lucro ou prejuízo. Agora, se você já elevou o seu patamar e possui uma pessoa jurídica, aí eu recomendo o seguinte: não utilize a sua conta pessoal como conta da pessoa jurídica. A sua pessoa jurídica precisa ter uma conta bancária somente para ela e você tem a sua conta pessoal, pessoa física. Não transfira diretamente o recurso da sua conta pessoa jurídica para a conta pessoa física. Estabeleça um prolabore. O que é o prolabore? O prolabore é nada mais nada menos do que o salário do empreendedor, o salário do empresário que ele atua operacionalmente na empresa, no negócio. E aí você ajusta com o seu contador qual o valor do prolabore. Muita gente coloca valores astronômicos, praticamente o valor que a empresa fatura. Quando você faz isso, você, além de desestruturar a gestão financeira do seu negócio, você está enterrando a sua empresa. Então, a melhor forma de você ajustar o seu prolabore é um valor que seja pagável. Senta com o seu contador e diz: olha, eu recebo um faturamento de R$10.000 pela pessoa jurídica, mas eu tenho alguns custos de R$3.000 no total da PJ, sobra R$7.000. Eu vou transferir esses R$7.000 todo para mim? Não. Sua empresa precisa de um fundo de reserva. Transfira 6, deixa R$1.000 lá guardados. E esses 6 você pode ajustar, como metade prolabore e metade distribuição de dividendos. Isso você faz com 2 objetivos. Primeiro, economia tributária no seu imposto de renda. Segundo, melhoria da rentabilidade pessoa física e da pessoa jurídica. Então, vai iniciar o seu consultório como pessoa física, abre 2 contas bancárias, separa os recebimentos e os pagamentos do consultório em uma conta, separa os seus recebimentos, sua retirada mensal do consultório e suas despesas pessoais em outra conta bancária. Já na pessoa jurídica, o que ocorre na pessoa jurídica, o que for pagamento da pessoa jurídica, na conta da pessoa jurídica. E na sua conta pessoa física, o seu prolabore e a sua retirada para que você se sustente e que o seu consultório, a sua empresa, a sua clínica, ela também permaneça sustentável. Exatamente. O que não falta, meu amigo, é banco hoje em dia para você abrir conta, né? Você nem tem mais de que em agência. Nosso tempo são 4 bancos, né? O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil e Caixa. Hoje em dia tem 4 a cada 10 minutos surgindo aí. Então, o que não falta é banco para você abrir conta. Inclusive, lá no escritório hoje, a maioria dos clientes, quando eles vão abrir a empresa deles, a gente já consegue entregar até com a conta bancária aberta. Pois é. E eu abri minha conta em bancão agora, depois de 3 anos, né? Por uma questão de segregação, tal, de patrimônio. Mas no começo, conta é banco digital, né? Banco Inter, Nubank. Resolve. Então é isso. Então abra conta separada. Terceiro ponto aqui, cara. Vamos lá. Existe um percentual ideal de quanto de faturamento deve ser destinado a despesas fixas, variáveis e investimento no consultório? Como é que você faria essa divisão? Fatura X, vai tanto
para minha parte fixa, vai tanto aqui para os meus funcionários e vai tanto aqui para eu fazer investimento aqui no meu escritório, comprar equipamentos novos, computadores novos, uma pintura bonita? Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. Depende muito do tipo de negócio que você está colocando, o tipo de atividade que você está exercendo. Na área da saúde, se as atividades que você exerce são apenas ambulatoriais, se são procedimentos invasivos ou não invasivos, se são exclusivamente consultas, isso é muito relativo. Mas, via de regra, o que é que a gente recomenda? Que a sua despesa fixa não ultrapasse 40% do seu faturamento. Que a sua despesa variável não ultrapasse 20% do seu faturamento e que os seus investimentos não ultrapassem em torno de 10 a 15% do seu faturamento. Então, aí, praticamente, a gente já tem uma alocação de 75% do seu faturamento. Por quê? Dentro da despesa fixa, o seu prolabore precisa estar incluso. Remuneração de funcionários, inclusive a remuneração do gestor, do sócio empresário, ela precisa estar incluída na despesa fixa. O que pode ser variável ou não é a sua retirada de lucro. Dividendos. Distribuição de dividendos, que vai variar de acordo com o comportamento do caixa e o comportamento do lucro financeiro que a empresa teve. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. Você falou anteriormente sobre prolabores astronômicos. O cara, eu quero ganhar 50 mil reais. Beleza, mas sua empresa fatura 40. Não casa. Aí vamos lá. Como é que você, pro médico, pro psicólogo, pro dentista da área de saúde, como é que você calcularia qual prolabore que ele deveria retirar? Com base em quê? Como é que você definiria junto a ele? Existem duas formas, certo? A primeira vai depender do tipo de tributação que a empresa possua. Se a empresa for do lucro presumido ou do lucro real, a gente orienta em torno de, no máximo, 15%, 20% do faturamento. Certo? Lembrando que nessas situações, caso a empresa não possua funcionários, seja aquela pessoa jurídica a qual você utiliza para poder receber os honorários dos seus hospitais, ou das outras clínicas ou planos de saúde que você presta serviço, e por uma questão de economia tributária, você utiliza uma PJ e não CLT. Até porque hoje, praticamente nenhum hospital, nenhum plano de saúde, nenhuma clínica contrata médicos ou dentistas ou outros profissionais de saúde seletistas para poder prestar serviço no hospital, para trabalhar naquele hospital, naquela entidade de saúde, exceto enfermeiros, devido ao seu viés assistencial. Então, se você for lucro real ou lucro presumido, a gente recomenda em torno de 15% a 20%, tendo como piso o salário mínimo. Beleza. Já se você for simples nacional, existe um mecanismo chamado fator R, que nada mais é do que a despesa de pessoal total dos últimos 12 meses sobre o seu faturamento bruto dos últimos 12 meses. A legislação diz o seguinte, que para você ter um abatimento no imposto sobre o seu faturamento, é o que você emitiu de nota fiscal, que você recebeu. Você precisa ter, no mínimo, em torno de 28% de despesa de pessoal acumulada nos últimos 12 meses. Ou seja, se você teve uma despesa, se você teve uma receita de 100 mil reais nos últimos 12 meses, você precisa ter no mínimo 28 mil reais de despesa de pessoal nos últimos 12 meses para poder ter direito a esse abatimento que cai na primeira faixa do Simples Nacional de 15,5% para 6%. Certo? Diego, a despesa de pessoal é somente o que eu tiver de funcionário? Não, o seu prolabore também entra. Inclusive os encargos que você paga sobre o seu prolabore e nesse imposto de renda. Lembrando que o prolabore não tem FGTS. A gente sempre utiliza esses mecanismos para poder gerar duas coisas. Primeiro, sustentabilidade financeira para o negócio. Não adianta você colocar um prolabore altíssimo ao ponto que seu negócio não consiga pagar, certo? E segundo, economia tributária para a pessoa física também. Porque o prolabore ele gera INSS e imposto de renda. Já retiradas de dividendos, os lucros distribuídos, eles não têm incidência de impostos até o momento. Lembrando que a gente está com a reforma tributária, algumas coisas ainda podem mudar. Entendi. Certo? Inclusive, os dividendos estão na rota do atual governo para poder sofrer incidência de tributação. Olhando sempre por esse espectro, aí a gente define mais ou menos qual é o valor do prolabore ideal para poder ser alocado para o sócio administrador. Se o sócio administrador quiser um valor maior, a gente deixa à disposição. Mas sempre alertando que, olha, esse prolabore que você tá solicitando, possa ser não. Ele não está sendo saudável para sua empresa. Não adianta você colocar um valor ao qual sua empresa não consegue pagar. Entendi. Você falou um negócio interessante e agora também surgiu uma dúvida. Porque é o seguinte, o médico, o profissional que não é da contabilidade, ele está focado em fazer o seu negócio andar. Talvez nem tenha conhecimento sobre benefícios tributários, fator R, equiparação de clínica, você comentou comigo. Equiparação hospitalar. Ou equiparação hospitalar, talvez ele nem tenha conhecimento que isso existe. Aí vem uma pergunta. Como é que esse cara sabe que o contador dele está antenado
com relação a isso. Eu sei que você está, mas, por exemplo, você aí que está médico, que está assistindo aqui a gente, qual você teria a possibilidade dele conferir, dele questionar, contador, você está por dentro disso aqui? Porque tem profissionais e profissionais. Tem profissionais que são atentos ao mercado, às mudanças, tem o cara que está lá já desistiu da vida. Né? E às vezes o cara ele está pagando mais imposto do que deveria, não está aproveitando um benefício tributário que o governo está dando. Qual o conselho que você daria para esse médico, para ele se salvaguardar, né? Poxa, se meu contador está ali verificando esse ponto, ele pode se passar, né? Pode. E aí? O que você diria para ele? Pronto, vamos lá. A gente precisa entender quais são os profissionais da saúde que realizam procedimentos que são invasivos e não invasivos. A maioria dos procedimentos invasivos, eles são sujeitos à equiparação hospitalar. O que é a equiparação hospitalar? É a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Hoje, uma PJ médica, ou uma PJ da saúde de outras atividades, se ela for do lucro presumido, ela paga minimamente 16,33% de imposto, fora o adicional de imposto de renda quando ela ultrapassa 60 mil de faturamento no trimestre. Na equiparação hospitalar, você vai pagar em torno de 10,92% inicialmente. Se você é um profissional da saúde, se você é um médico, se você é um cirurgião dentista que realiza atividades dentro de hospitais ou dentro de clínicas com estrutura minimamente hospitalar e estiver pagando 16,33%, já pode ter certeza que provavelmente existe algo de errado. E aí você precisa verificar com o seu contador se a segregação das receitas, e o que é a segregação das receitas? É a separação entre as receitas que são advindas das atividades que são sujeitas à equiparação hospitalar e daquelas atividades que não são sujeitas à equiparação hospitalar. Dê um exemplo, Diego. Por exemplo, consultas não são sujeitas à equiparação hospitalar. Mas, por exemplo, ultrassonografia, cirurgia minimamente invasiva, aplicação de imunobiológicos, procedimentos de prótese, médicos intensivistas, ambulatoriais que estejam dentro do hospital, etc, etc, etc. Diego, somente o médico ele tem direito à equiparação hospitalar? Não. O cirurgião dentista ele também tem direito à equiparação hospitalar, desde que ele atue dentro do hospital, certo? Desde que ele realize procedimentos que sejam minimamente cirúrgicos e precisa estar seguindo um rol de determinações que a legislação determina, que basicamente são: estar sujeito ao lucro presumido, ser uma sociedade empresária limitada e está com a licença sanitária em dia da vigilância sanitária e cumprir os requisitos da RDC da Anvisa. Diego, eu sou uma empresa sediada num escritório virtual, num coworking, mas eu presto serviço em hospitais. Eu posso estar equiparado também? Até pouco tempo atrás, não poderia. Mas o STJ, no final do ano passado, ele permitiu, dentro de um julgamento, que mesmo as empresas sediadas em coworking, mas que prestem serviços em locais de terceiros, e esses locais de terceiros precisam ter uma estrutura hospitalar, como hospitais, clínicas, day hospital, etc., possam também se beneficiarem da equiparação hospitalar. Então, primeiro passo, interrogar o seu contador sobre qual regime tributário que sua empresa está enquadrado. E isso é muito simples de descobrir. Se você paga mais de um DARF por mês, você provavelmente é lucro presumido ou lucro real. Se você paga apenas um DARF com o nome DAS-N, ou seja, Simples Nacional, você é Simples Nacional. Diego, se eu for Simples Nacional, eu também tenho direito à equiparação hospitalar? Não. Mas você pode sofrer uma redução, sim, da sua tributação, utilizando o mecanismo do fator R. Mas existem casos e casos. Se, por exemplo, você for um profissional de saúde, que você já tem um vínculo CLT, ou já tem outro vínculo como servidor público, ou outro vínculo de carteira assinada, ou qualquer outro, que já tem uma fonte de retenção tributária, possa ser que o fator R não seja interessante para você. Entendi. Então, cada caso é um caso. Você conseguiria, imagine que eu sou um médico. Se você te desse 2 documentos, assim, o meu guia de impostos, você conseguiria verificar se eu estou pagando mais ou menos, assim, se eu estou pagando corretamente os impostos, se eu não estou extrapolando, se eu estou pagando mais do que eu deveria? Consigo. Então pronto. Então você que está aí, que é médico, que está dentista, está com dúvida com relação à sua tributação, ó, só entrar em contato com o Econos. Diego, com certeza, ele consegue fazer uma análise sobre se você está pagando corretamente os impostos, se você não está pagando mais do que deveria. Então, Diego, falando sobre, agora passando um pouco sobre precificação. Muita gente tem dificuldade. Poxa, quanto eu cobro pelo meu serviço? Talvez seja difícil para um serviço, você precificar um serviço. Um material, um equipamento, um produto, poxa, é fácil. Você pega um custo, liga uma alíquota ali de lucro, abraço, né? Os impostos e pronto. Mas serviço, às vezes, é um pouco subjetivo.
né? O que que você diria para o profissional médico, dentista, da área de saúde? Como é que ele precificaria? Quais são os pontos que ele deveria observar para colocar o preço correto no serviço dele? O profissional de saúde, ele tem um grande vilão que se chama tempo. Então, via de regra, principalmente o médico cirurgião, por exemplo, ele vive, por exemplo, em um dia ele pode chegar a ir até 3 hospitais para poder fazer cirurgias, para poder operar, para poder passar visita, enfim. Então, assim, mas isso não desobriga ele a uma recomendação extremamente necessária, que é anotar aquilo que você gasta. Então, por exemplo, uma vez eu conversando com um cliente, um cirurgião, que ele chegou e disse: poxa, Diego, meu foco maior são cirurgias particulares, eu consigo fazer cirurgias particulares, mas mesmo assim eu fico na sensação de que o dinheiro não está sobrando. Aí eu cheguei: doutor, faça o seguinte conta. Dia de terça e quinta, que são os dias que você opera, você vai para quantos hospitais no mínimo? Ele disse: Diego, vou em torno de 2 a 3. Eu disse: tá certo. Você coloca na conta dos seus honorários o combustível que você gasta para poder se deslocar para esses hospitais. Você coloca na ponta do lápis o que você gasta com alimentação, sendo que você se alimenta meio-dia e à noite na rua. Você coloca na conta algum material que você necessite levar e ele, repentinamente para um procedimento, e ele disse não. E aí o que a gente chama de custo fantasma. São aqueles custos que corroem as nossas receitas e a gente não percebe que eles existem. Então, por exemplo, tem gente que diz: não economize o cafezinho. Concordo, o cafezinho realmente ele não faz tanta diferença. Mas no impacto que a gente está tendo hoje, por exemplo, de combustível, de alimentação, o custo do deslocamento ele é um custo pesado. Além disso, muitos profissionais eles são acostumados a fazer a conta do valor por cabeça e esquecem de embutir a tributação, por exemplo, o custo do imposto. Então, eu já tive profissionais que estão aqui comigo. Eu, um tempo, fui contador de um grupo de cirurgiões e aí a secretária liga para ele e diz: doutor, tem uma cirurgia assim, 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 qual seria o valor? Não, é X. Eu estava do lado e eu já tinha uma ideia do que ele ia precisar para a cirurgia. Eu sabia que aquela conta não estava batendo, que o valor ia ficar muito pouco. Fiquei calado. Passados 30 dias, ele reclamou comigo, não de mim, mas para mim, que o valor estava muito baixo. Eu disse: mas doutor, lembra daquele dia que o senhor recebeu uma ligação e aí a secretária chegou e perguntou quanto era o valor? E o senhor, em nenhum momento você embutiu o custo do tributo. E o pior, ele estava recebendo como pessoa física naquela cirurgia. 27,5%. Entendeu? Então, assim, ele perdeu ali em torno de 20% a 22%, né? Que a gente sabe que nunca chega aos 27,5%, mas de 20% a 22% de imposto. E aí, se o senhor tivesse me perguntado na hora, eu teria feito o cálculo e teria te dito. Então, assim, a falta de parada para poder colocar na ponta do lápis os seus valores, as suas contas, fazer o seu controle financeiro, é um grande vilão para o profissional de saúde por conta disso. E aí acaba que ele fica fazendo as famosas contas de padaria. E acaba tendo que aumentar a quantidade para poder o volume ser rentável para ele. Entendi. Meus amigos, estão vendo aí, olha, são coisas simples, mas que às vezes passam desapercebido. Então, essa é a importância de você ter um contador especializado na parte médica, alguém que fala a sua língua, certo? Porque também contabilidade, na minha visão, tem que ser nichado. E cada negócio tem suas especificidades. Não adianta eu, como contador focado em infoprodutos, eu não vou saber falar a mesma linguagem de um médico. Então, talvez ele não se sinta tão confortável em conversar comigo, né? Talvez eu não consiga nem atender a ele direito, porque eu não sei como é que funciona a dinâmica de uma clínica, de um hospital. Então, é importante que você tenha, sim, você médico, procure um contador que seja especializado, que seja nichado a parte médica, porque ele vai saber a dinâmica do negócio, vai ficar antenado nas legislações, né? Nós temos N nichos e cada nicho tem sua legislação específica. Então não é tão simples você acompanhar toda a mudança tributária, toda a mudança de legislação de vários setores, né? Então eu se fosse médico, eu preferiria ter ao meu lado alguém que é nichado apenas na parte médica. Diegão, sobre tributação, voltando aqui mais um ponto, que é uma pergunta. Você já falou tributação pessoa física, pessoa jurídica. Um médico, qual que é melhor? Ele ser tributado PJ ou PF? Tem uma regra específica, uma bala de prata ou não? Não. Sendo bem objetivo, não existe uma bala de prata, não existe uma regra específica. Mas via de regra, para o médico vai ser vantagem na pessoa jurídica. Por quê? Porque na pessoa jurídica, o médico, quando ele inicia, o médico é uma das poucas profissões que quando inicia, ele consegue iniciar com um valor até um pouco mais alto em comparação com as demais profissões existentes. E aí o que é que acontece? Esses valores, eles são mais vantajosos na pessoa jurídica e não na pessoa física. Então, para o médico que está iniciando, é mais vantajoso ele começar na pessoa jurídica. Já as demais profissões, as demais áreas de saúde,
são mais interessantes que na pessoa física para você iniciar. Porque o que é que acontece? Se você começa na pessoa física, você consegue ter a noção do quanto que você está gerando de caixa e você também pode fazer um planejamento de economia de tributação naquele momento. A partir do momento que passa de um determinado valor, que via de regra eu sempre digo que é em torno de 5, 6 mil reais, certo? Vai depender muito também da sua despesa operacional que você tem no seu consultório. Aí é mais vantajoso você abrir uma pessoa jurídica. Mas isso quem sempre vai lhe dizer é o contador. Ele é que vai analisar, ele é que vai verificar e vai chegar para você com a seguinte conclusão: para você é mais vantajoso na pessoa jurídica, para você é mais vantajoso na pessoa física. Entendi. Você tem casos de que para médico ou dentista seja mais vantajoso, porque eu como contador, eu falei antes, né? Já falei no outro podcast que não gosto da parte tributária, não me aprofundo tanto. Então, você teria como relembrar algum caso de que você pegou, poxa, o cara era PJ, mas no caso ele seria melhor de CPF? Sim, dentistas principalmente. Por quê? Vamos lá, o dentista ele tem um detalhe: a despesa dedutível, a despesa operacional dele é alta, porque o material odontológico é um material caro. Então, fio que você utiliza, bracket para aparelho, Invisalign, né, o aparelho ortodôntico, utilizando como exemplo o Invisalign, eles são dedutíveis, entendeu? E são produtos caros, uma despesa pesada. Então, o dentista ele pode até ter um faturamento elevado, mas a despesa acompanha o faturamento. Então, nessa situação, às vezes não é tão vantajoso para ele colocar como pessoa jurídica. Por quê? Porque na pessoa física, possa ser que ele tenha uma alíquota de imposto de renda muito menor do que ele teria na pessoa jurídica. O que precisa sempre ser analisado é o seguinte: na pessoa física, você não paga apenas o imposto de renda, você paga também a contribuição previdenciária e você paga o ISS. O ISS ele pode ser fixo. Aqui em Aracaju, por exemplo, o ISS ele é fixo. Você paga um valor X, independente do seu faturamento. Hoje, o valor do ISS fixo aqui em Aracaju está em aproximadamente R$ 1.350, R$ 1.400 ano. Então, você paga esse valor e você pode emitir nota fiscal tranquilamente como pessoa física e não tem outro valor de ISS a pagar. Já a contribuição previdenciária é aí onde está o pulo do gato. Por quê? Porque muitos profissionais acham que a contribuição previdenciária ela é determinada pelo próprio contribuinte. E não é assim que funciona. A contribuição previdenciária ela é determinada de duas formas, a depender do regime, do tipo de plano de contribuição previdenciária que você opta para fazer o pagamento. Se você opta pelo plano normal, a contribuição previdenciária vai ser de 20% do total do valor arrecadado, faturado por você enquanto pessoa física naquele mês, limitado ao INSS, que hoje está em R$ 7.786 mês. Se você faturou R$ 10 mil, você só vai contribuir com 20% até o teto. Se você faturou R$ 5 mil, você vai contribuir com 20% sobre o valor que você faturou, certo? Já no plano simplificado, o que é que acontece? No plano simplificado, em vez de você contribuir com 20% sobre a sua receita, você contribui com 11% sobre o valor do salário mínimo vigente naquele exercício, naquele ano. A diferença é que, no plano normal, se você, enquanto mulher, por exemplo, precisar se afastar para uma licença maternidade, precisar se afastar por qualquer motivo de doença, de saúde, ou você, homem, que sofreu um acidente, está incapaz, sofreu incapacidade temporária e precisa se afastar, o seu benefício ele vai ser calculado com base na média dos valores de contribuição. Já no plano simplificado, isso não acontece. Você vai receber o seu benefício sobre um salário mínimo e se aposentará com um salário mínimo. E aí é onde está o problema. Muita gente inicia contribuindo com o plano simplificado e no meio do caminho migra para o plano normal, achando que o que vai importar no final é o somatório dos valores. E não é. O INSS ele não considera o somatório dos valores se você recolheu em algum momento por 2 ou mais planos diferentes. Ele só considera que você está apto para aposentadoria se você cumprir os pré-requisitos de idade, tempo de serviço e desde que o tempo de serviço e o tempo de contribuição tenha sido feito naquele plano específico que você está dando entrada no pedido de aposentadoria. Se você, por exemplo, tem a idade, tem o tempo de contribuição de 35 anos, sendo 10 anos de plano simplificado e 25 anos de plano normal, quando chegar no INSS, talvez você não consiga se aposentar pelo tempo de contribuição. Por quê? Porque o INSS vai alegar o seguinte: olha, pelo plano normal você só tem 25 anos, você precisaria ter 35 anos. Aí você vai chegar, tá, mas e os 10 anos que eu contribuí como plano simplificado? O INSS vai responder: eles não são considerados porque você precisa recolher sempre dentro do mesmo plano. Ah, mas eu não posso somar?
Não. Ou você recolhe a diferença do período que você recolheu como plano simplificado, ou você vai ter que abdicar da sua contribuição previdenciária como plano normal e utilizar apenas a contribuição previdenciária de plano simplificado para se aposentar. Então é muito importante você ter esse tipo de noção, de informação, porque muita gente passa batido. Muito profissional de saúde passa batido nisso e acha que está fazendo economia, está gerando caixa para si próprio, mas na verdade está tendo um ledo engano. Mesma coisa acontece para quem contribuiu a vida toda como CLT e aí se desempregou e aí resolve abrir um meio para poder contribuir o complemento da contribuição previdenciária. Quando chegar na hora da aposentadoria, não vai conseguir. Então fica a dica. Vai se aposentar, vai contribuir para a Previdência, contribua sempre por um único e exclusivo plano. Não resolva fazer as duas contribuições, porque possa ser que você tenha problemas na hora de sua aposentadoria. Maravilha. Diegão, para a gente já caminhar aqui para os finalmente, uma dúvida. Você tem muito contato com médicos, então você acaba tendo ali um portfólio de erros tributários, financeiros, contábeis que, no geral, acontece antes dele chegar na Econos, né? Quais seriam esses principais erros que você percebe que os médicos cometem antes, né? Mesmo assim, talvez não seja nem por querer, é por falta de conhecimento. A maioria dos erros é por falta de conhecimento mesmo. O agregado, assim, o top 3, top 5, dos principais erros que eles cometem na parte tributária e que quando chegam lá na Econos, você corrige e eles, caramba, eu tava errando e nem sabia. 99,9% não é proposital, é por desconhecimento. E aí o que é que acontece? Eu não diria nem erros, porque quando você desconhece, você acaba achando que está fazendo certo e não está fazendo. Mas o principal é recolhimento de tributo acima ou abaixo do valor ao qual você deveria estar pagando. A grande maioria das vezes é acima do que você estaria pagando. Vou dar um exemplo. Eu tive um cliente que entrou essa semana na base, que ele é um médico que trabalha em UTI de 2 hospitais aqui da capital. Ele tem uma pessoa jurídica que utiliza para receber os valores dos honorários dos hospitais. Ele tem direito à equiparação hospitalar, porque a atividade dele permite. Mas ele não vinha fazendo essa segregação. E aí o que acontece? Ele recolheu um valor mais elevado do que deveria ter recolhido durante esse período. Então, quando ele chegou lá na empresa, a gente detectou que ele tinha todos os pré-requisitos para equiparação, mas não exercia a equiparação. E aí o que nós fizemos? Fizemos a retificação de todo o período e solicitamos a restituição dos valores devidos. A empresa vai passar por uma fiscalização, mas está tudo ok, tudo certinho, tudo dentro dos conformes. E assim que a Receita Federal reconhecer que o valor foi pago de forma indevida, ela vai gerar o crédito. Vai homologar esse crédito e vai perguntar se ele prefere receber esse crédito em restituição, o valor depositado em conta, ou se ele prefere se compensar desses valores nas apurações de tributação posteriores. Um outro erro que acontece, e esse erro acontece mais com quem tem um consultório e trabalha como pessoa física, é a não dedução das despesas operacionais do consultório. Então, por exemplo, tem casos de psicólogos, de dentistas, de fonoaudiólogos, de TOs, que possuem possui valores pagos de despesa operacional que não são incluídos no seu carnê-leão. Eles não fazem o carnê-leão, não utilizam o livro caixa, e aí acabam perdendo essa dedução e acabam pagando imposto de renda acima do que deveria pagar. E um terceiro ponto que me chama muita atenção, gente, olha, mas me chama muita atenção mesmo, que eu fico assim, chega a ser curioso. Tem várias situações de profissionais da saúde que utilizam as PJs como recebimento dos seus honorários dos hospitais ou dos locais onde trabalham. Em via de regra, eles fazem planos de saúde vinculados a esses PJs porque são mais baratos ou então porque determinadas operadoras elas só aceitam planos de pessoas jurídicas. E aí o que é que acontece? Esses valores, apesar de serem pagos pela conta da pessoa jurídica, são descontados dos honorários das distribuições de lucro e dividendos deles ou dos prolabores deles. E esses valores eles não são informados à Receita Federal e não são inseridos em declarações de informações de imposto de renda retido na fonte lá ou na FDREINF, nos campos específicos em que você coloca essa informação que houve um pagamento de plano de saúde para o titular e seus beneficiários. O que é que acontece? Às vezes o profissional de saúde paga um valor altíssimo de plano e não consegue deduzir isso dentro da sua conta pessoa física, dentro da sua declaração de imposto de renda pessoa física. Eu já tive algumas situações que ocorreram lá no escritório desse ano de alguns clientes que foram para lá e a gente está efetuando as correções para que eles consigam resolver esse problema com a Receita Federal e que a Receita Federal reconheça e entenda que esse valor ele é factualmente dedutível, mas que a Receita Federal precisa receber essa informação. Perceberam, né? Tem um único erro, né?
nem erro, na verdade, né? O único Olha. deslize por desconhecimento pode levar a um prejuízo financeiro. Então, é interessantíssimo. Ó, tá com dúvida? Quer saber se realmente está pagando o correto? Entrar em contato com o Econos. É melhor você fazer. É igual o paciente, quando está doente, ele não faz uma consulta com você. O seu médico aqui, no caso, é o Diego. É o médico das finanças do seu escritório. Diegão, pra gente encerrar aqui, cara, pode passar um recado para nossa audiência, para os médicos que estão nos ouvindo, para os contadores que querem trabalhar com a parte médica. O que é que você recomendaria? O que você falaria para eles? Uma mensagem final de encerramento para esse pessoal, né? Sobre para os médicos e outra para os contadores que querem trabalhar nichada com a parte médica. Bom, primeiramente eu sou professor. Então, como professor, eu me preocupo sempre se o meu público ele está confortável com a informação que eu estou transmitindo. Se ele sente segurança naquilo que eu estou lecionando. Então, como professor, eu sempre digo o seguinte: você que está me assistindo, seja contador, seja médico, seja dentista, seja qualquer outro profissional da saúde ou não, você tem que procurar uma assessoria que te deixe seguro e confortável daquilo que você mais tem dúvida. A partir do momento em que você consegue entender e compreender todas as informações que o seu contador, que o seu gestor financeiro, ele te predispõe, você, enquanto profissional de saúde, fica mais tranquilo, mais seguro de que seu patrimônio, sua tributação, sua conformidade, seu financeiro está em boas mãos e consegue também ficar muito mais tranquilo e muito mais livre para poder mergulhar mais ainda na sua atividade profissional. A minha preocupação é sempre desmistificar aquilo que para muitos profissionais acaba sendo um grande calcanhar de Aquiles, um grande cavalo de batalha, que é simplesmente facilitar a informação contábil, a gestão tributária e mostrar a vocês que existem formas sim de economizar, existem formas sim de pagar menos impostos de forma legal, desde que aquele que esteja te assessorando conheça duas coisas: a legislação tributária e a sua vida, a sua área. Então, eu conheço e eu entendo e eu convivo com ortopedistas, com nefrologistas, com cirurgiões, com oftalmos. Eu conheço a área de saúde, eu convivo com cirurgiões dentistas, convivo com fisioterapeutas, convivo com psicólogos. Entendo quais são as realidades deles, quais são as dificuldades e principalmente quais são as principais dores deles. E o mais importante, eu sei como resolver. E também tenho uma equipe preparada e coesa, apta para resolver qualquer dor, qualquer dificuldade que o profissional de saúde tenha. Na Econos, você entra de forma tranquila, de forma segura, e você sai de lá com tudo na mão, com o seu CNPJ aberto, com o seu consultório apto para funcionar, com a sua empresa já apta para emitir nota fiscal, com conta aberta, com equipe de suporte à disposição e principalmente, com a certeza que você está em uma empresa de contabilidade que conhece a sua atividade e sabe muito bem quais são as suas principais dificuldades. Então você, enquanto profissional de saúde que estiver na dúvida, entre em contato conosco, procure-nos. Se você estiver achando que está pagando mais imposto, entre em contato com a gente e procure-nos. Se você acha que sua clínica, seu consultório, precisa dar um salto, precisa dar um passo à frente, entre em contato com a gente e procure-nos. Minha equipe e eu estamos aqui à disposição. E você que é contador, que está iniciando agora e que não tem ideia de como atender o profissional de saúde, também estamos à disposição. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Futuramente a gente vai trazer um bom material, uma boa preparação para você que quer atender esse nicho específico. Maravilhoso. Eu falei com o Diego certa vez, olha, a parte tributária, a legislação, enfim, na verdade, aprender o conteúdo específico na parte de contabilidade não é o mais difícil. O mais difícil para o contador é conhecer o negócio, a área do cliente dele. É por isso que é extremamente importante. Você está procurando um contador, observe se aquele contador conhece do seu ramo, do seu negócio, porque ele vai olhar para o seu negócio não como um concorrente seu, mas para observar os meandros ali, os detalhes e ver onde é que as legislações que ele já conhece se encaixam. Eu jamais conseguiria como contador, resolver um problema de médicos, porque eu não conheço a parte médica. Então, é muito importante que você, médico, você, psicólogo, dentista, da área de saúde em geral, tenha um escritório de contabilidade, uma empresa de contabilidade que conhece dentro os detalhes da sua área, porque ele vai conseguir observar cada exceção ali à regra e vai conseguir aplicar a legislação da melhor forma possível. Então, para a gente encerrar, agora só um recadinho dos nossos patrocinadores que tornam esse podcast aqui possível, né? O primeiro deles é Conos, Contabilidade Consultiva. Você médico, você profissional da área de saúde, tá com dúvida na parte tributária, tá achando que tá pagando mais imposto, você que acabou de sair da residência, você que acabou de sair da sua graduação de medicina, fisioterapia, odontologia, tá aí, tá com medo, não
sabe como é que paga imposto, entre em contato aqui com a Econos, fala com o Diego, fala com o pessoal do Diego, que eles vão ter o maior prazer em te ajudar e tornar aí você mais um empreendedor de sucesso, né? Porque eu sempre digo, o contador, ele não ganha dinheiro ali só naquele honorário, ele ganha dinheiro com o crescimento da sua empresa. Então, não tem conflito de interesse. A gente só ganha se você ganha. Então, quanto mais você ganhar, a gente também vai acompanhar. Era algo que eu estava conversando com o Diego esses dias sobre algumas empresas de contabilidade que são mais tradicionais, mais antigas, mas elas têm uma carteira, às vezes até mais enxuta, só que com ticket bem maior. Por quê? Porque elas pegaram aquele empreendedor no começo e ajudou a esse empreendedor chegar na grande empresa que é hoje. Então, obviamente que o honorário vai acompanhar esse crescimento do seu cliente. Então, você, contador, um recado para o contador agora, tenha isso em mente. Você, quanto mais seu cliente cresce, mais você também cresce. Não ache que é um jogo de perde e ganha, não. É um ganha-ganha. Seu cliente ganhou, você ganha também. O nosso segundo patrocinador é a Macro System. Esse aqui é um recado especial para os nossos contadores, nossos estudantes de contabilidade, né? Eu sei que sistemas contábeis, como eu falei com o Diego já, são caros. Cara, tem sistema contábil que cobra mais de R$2.000 para implementação. E é difícil trabalhar com sistemas como esse. Imagina, você está ali com 1, 2 clientes, cara, você mal tá ganhando nem R$1.000 e paga 2.000 de implementação, mais 700 e pouco de mensalidade. Não dá, você vai estar pagando para trabalhar, né? Fora os impostos. E aí, o que você vai fazer? Vai deixar de trabalhar? Vai ficar pagando para trabalhar? Não, para isso que existe, ó, a Macro System. Macro System é um RP contábil onde você tem acesso a financeiro, contábil, fiscal, DP, tudo isso é um sistema em nuvem. Você não precisa ter um servidor no seu escritório. Não, apenas um laptop, você trabalha de onde você quiser. Você nem precisa ter um local físico. Uma Macro System você pode trabalhar da sua casa, de onde você quiser, porque tudo você acessa ali do seu navegador. E tem um detalhe na Macro System que é fantástico, que é um apoio extremo a quem está começando. Talvez, se eu tivesse a Macro System lá na graduação, no finalzinho, lá, quando eu estava me formando em 2011, 12, talvez eu tivesse encaminhado pela parte do empreendedorismo contábil e não ido para a parte do concurso público. Que é o seguinte, eles dão para você o acesso full, completo, de até 3 clientes sem cobrar nada de você. Você vai poder atender 3 clientes totalmente gratuito. E para quem está começando, isso é fantástico. Com certeza. Você não tem custo com o sistema, você já consegue obter receita, você não tem custo com o local, fechou. Seu único custo vai ser o quê? O CRC do escritório e o seu, e o certificado digital, que é barato, R$150, R$200 o certificado digital. Acabou. Então assim, você consegue com a Macro dar o primeiro passo na sua profissão contábil de forma bem tranquila, sem ter uma empresa que está ali só querendo sugar você, não, ela dá o apoio. Aí, acabou os 3 clientes, cara, você vai ter um plano pago agora, né? Só que também com preço bem acessível. E tem um detalhe, se você fizer seu cadastro utilizando o meu cupom FELI13 no link que está no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, a sua primeira mensalidade, quando você ultrapassar a barreira dos 3 clientes, vai ter um desconto de 30% na sua primeira mensalidade. Cara, isso é um apoio fantástico. Eu sempre falo, se eu tivesse uma Macro na época da graduação, muito provavelmente eu teria empreendido logo de cara. Eu não empreendi porque ainda sistemas são caros hoje. Imagina 10 anos atrás que tinha 1, 2. Era caríssimo. Pois é. Estava tipo assim, às vezes para você conseguir ter um sistema, você precisaria ter no mínimo entre 5, 6 clientes. Pois é. Eu lembro que tinha colegas que estavam começando, eles faziam a divisão do sistema. Sim, Era, entre aspas, uma forma de piratear ali, não sei se o nome correto é esse, mas eles dividiam a mesma licença. Então hoje você não precisa mais fazer isso. Hoje você tem a Macro para te ajudar. Você não precisa fazer essas gambiarras, né? Então, primeiro comentário fixado, vai lá, cria seu cadastro, gratuito. Você pode trabalhar com até 3 clientes de forma 100% gratuita e usa o cupom FELI13. Porque quando você ultrapassar essa barreira, você vai ter ali 30% de desconto na sua primeira mensalidade. Então, pessoal, mais algum recado, pessoal? Basicamente é isso, certo? Obrigado a todos que acompanharam a gente aqui. Você que é profissional de saúde, que já está começando sua atividade na área empreendedora, na área de saúde, seu consultório, sua clínica, está estruturando o seu negócio, a Econos está aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, para ajudar você nessa nova empreitada, para facilitar a sua vida e principalmente para pegar na sua mão e dizer que nós somos os seus parceiros, nós estamos aqui porque acreditamos no seu negócio. E para você que é contador, que está iniciando agora, que acompanha a gente aqui também, não se preocupe, em breve, né, Felipe? Deus quiser. Em breve nós vamos ter conteúdos muito interessantes, muito importantes, e se você quiser começar o seu negócio, se você quiser começar a sua atividade empreendedora como contador, nós vamos ajudar vocês também. Nós vamos mostrar a você o caminho das pedras, vamos mostrar a você como trabalhar com contabilidade e, caso você já seja servidor público, como as duas situações coexistirem. A gente vai mostrar a você que contabilidade é tão fantástica, tão interessante,
que é uma das poucas profissões que permitem você não necessariamente abandonar o seu CLT ou abandonar o seu cargo público no início, para poder começar a empreender na contabilidade, e a depender do nível que você queira alcançar, as duas condições conseguem coexistir. Mas, como possa ser que no seu caso chegue um momento que você vai ter que decidir. Eu optei pelo escritório, pela minha empresa de contabilidade, tem mais ou menos, não sei se eu já contei para você, tem mais ou menos uns 2, 3 meses que eu me desliguei do serviço público. Lembro. Trabalhei no serviço público durante 10 anos na área contábil e financeira. Eu me desliguei para me dedicar exclusivamente à Equinus. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Felipe, muito obrigado. Mais uma vez, tamo junto. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.